Este vídeo faz uma apresentação do fluxo de caixa diário da tesouraria para um período de 30 dias. É explicada a movimentação de dados entre as diversas áreas da empresa e o fluxo de caixa, mostrando os procedimentos de previsão, suas eventuais dificuldades e as alternativas de solução. Para facilitar a apresentação, a planilha original foi subdividida em 4 planilhas sequenciais, uma para cada semana. Planilha 1, dos dias 1 a 8 de setembro, cobrindo a primeira semana. A planilha 2, da segunda semana, pega os dias de 11 a 15. Na planilha 3, para a terceira semana, os dias 18 a 22. E a última semana é a planilha 4, dos dias 25 a 29. Vamos retornar à planilha 1, que será utilizada durante a apresentação. O fluxo de caixa aqui apresentado mostra uma posição total de caixa da empresa, considerando o saldo disponível em conta corrente, o saldo líquido das aplicações financeiras e a variação desses saldos em decorrência das variações diárias de entradas e saídas de caixa. São apresentadas as principais entradas e saídas de caixa, sem o detalhamento de sua composição. Entretanto, cada entrada ou saída de caixa pode ser vinculada a uma planilha específica, contendo sua composição, o que pode ser útil na análise dos dados. Para facilitar a compreensão do processo de inserção de dados no fluxo de caixa, vamos supor que estamos começando a fazer as projeções no início do dia 1º de setembro de 2017 e que, nesse momento, já serão alimentadas todas as entradas e saídas de caixa até o dia 29 de setembro, último dia útil do mês. Entradas de caixa. Recebimento de vendas à vista. Esta linha representa as entradas de caixa decorrentes de vendas realizadas e a realizar dia a dia. Suponha que nos dias anteriores a 1º de setembro, a empresa fez vendas com cheques que já foram depositados e cuja compensação estará disponível no dia 1º. Esse valor comporá a linha de recebimento de vendas à vista. Também as vendas já realizadas com cartão de débito e que serão creditadas no dia 1º entrarão na linha de recebimento de vendas à vista. Por último, se for esperada a realização de vendas a dinheiro nesse dia 1º, os valores previstos também comporão a linha de recebimento de vendas à vista. Os valores ainda não realizados e que constarão nos dias seguintes serão alimentados a partir das projeções de vendas. Recebimento de vendas faturadas. Correspondem às entradas de caixa geradas por vendas já realizadas e, dependendo do prazo de pagamento dado pela empresa e da data dessa linha no fluxo de caixa, podem representar também vendas projetadas. Suponha que a empresa dá 14 dias para os clientes pagarem os boletos e que o banco acredita a cobrança um dia após o recebimento. Os valores que aparecem até o dia 15 representam vendas já realizadas. As vendas desse dia 15 foram realizadas no dia 31 de agosto, serão recebidas pelo banco no dia 14 e creditadas no dia 15 de setembro.
as entradas de caixa decorrente de vendas faturadas que serão alimentadas após o dia 15 de setembro são projetadas. Por exemplo, o recebimento de vendas faturadas no dia 16 representam as vendas que serão realizadas no dia 1º. Elas ainda não aconteceram, pois estamos no começo desse dia. Serão recebidas pelo banco no dia 15 e creditadas no dia 16 de setembro. Tanto as vendas realizadas como as vendas projetadas aparecem já deduzidas de eventuais estimativas de inadimplência esperada. Recebimento de venda em parcelas. Refere-se às vendas realizadas para serem recebidas em parcelas mensais por meio de vários instrumentos de cobrança. Cartão de crédito, cheques, boleto, etc. Como o horizonte de cobertura do fluxo de caixa é de 30 dias, os valores lançados no fluxo se referem a vendas já realizadas. Operações de crédito são valores decorrentes de captação de recursos financeiros que entram no caixa da empresa. Uma operação de financiamento de um bem, embora seja uma operação de crédito, não entrará no fluxo de caixa porque não gera entrada de dinheiro. No fluxo consta uma operação de crédito de R$30 mil que entrará em seu caixa no dia 5. Os valores alimentados no fluxo de caixa podem ser operações de crédito já contratadas ou a contratar. Outras entradas de caixa são valores oriundos de operações especiais. Por exemplo, se a empresa vai receber o crédito referente a uma causa judicial ganha, ele entrará nessa linha. Caso uma operação especial seja rotineira e de valor significativo, poderá ser aberta uma linha própria para ela. Assim, se a empresa recebe com frequência dívidas de clientes em atraso, poderá criar uma linha específica no fluxo de caixa. Saídas de caixa. Linha pagamento a fornecedores. Ela contém os valores a serem pagos a fornecedores ou prestadores de serviço e se referem a operações já realizadas e também a realizar, mas que serão pagas no mês. Supondo que os fornecedores dão 20 dias para a empresa pagar as compras, o valor de R$ 2.777 no dia 1º se referem a compras já realizadas, um dado que já está no contas a pagar. Por outro lado, o valor de R$ 5.432 do dia 25 se refere a compras ou contratação de serviços que serão realizados no dia 5 para serem pagos 20 dias depois, dia 25. Caso a empresa tenha uma prática significativa de compras ou contratações urgentes, poderá haver dificuldade na previsão desse item. Folha de pagamento. A linha contém os valores a serem desembolsados a título de pagamento de salários, comissões, etc. É um dos itens de maior facilidade de previsão, sendo sua principal fonte a área de pessoal da empresa. Impostos. Os tributos a serem recolhidos sobre as operações da organização, nos níveis federal, estadual ou municipal, são colocados nessa linha. É geralmente um item fácil de ser alimentado, pois normalmente existe um intervalo de tempo razoável entre a ocorrência do fato gerador dos impostos e a data de seu recolhimento. Encargos sociais. Os valores referentes a FGTS e INSS, entre outros, entram nessa linha.
Os valores de FGTS se relacionam com a folha de salário, ao passo que os do INSS podem se relacionar com a folha de salários ou o faturamento da empresa. É uma previsão mais complexa do que a folha de pagamento, devido à variedade de eventos que acarretam seu recolhimento. Nos casos em que a empresa recolhe INSS de terceiros, idealmente o valor correspondente não deveria ficar nessa linha, e sim na linha de outras saídas de caixa. Despesas operacionais. Nessa linha ficam alocados todos os pagamentos referentes a aluguel, energia elétrica, telefone e outros gastos administrativos. Os pagamentos regulares, a depender do dia do vencimento, poderão ser conhecidos já no primeiro dia do mês. Em caso contrário, poderão ser estimados com base no histórico de dados. Despesas financeiras representam todos os pagamentos de juros e outros encargos financeiros vinculados às operações de crédito. O valor das despesas financeiras pode ser calculado antecipadamente com exatidão pela empresa e ser colocado nessa linha, antes desses dados serem fornecidos pelos bancos. Esse trabalho requer o monitoramento do uso de todas as linhas de crédito, principalmente daquelas de uso não contínuo, como cheque especial empresarial, conta garantida, etc. Além das taxas de juros aplicadas em base diária, como é o caso da taxa CDI. Outras saídas de caixa representam saídas não regulares de caixa e que, por isso, não foram inseridas nos itens anteriores. Como recomendado para o item Outras entradas de caixa, se um item desses representa valores frequentes e significativos, poderá ser criada uma linha própria para ele. Saldo de caixa gerado. Esta linha contém o valor das aplicações financeiras pelo seu valor líquido no final do dia. O saldo inicial de um dia é igual ao saldo final do dia anterior. Aplicação ou resgate. Corresponde ao saldo de caixa gerado, positivo ou negativo, menos o valor que eventualmente será deixado como saldo de permanência em bancos. A aplicação financeira também pode ser realizada com o saldo de permanência em bancos ou parte dele. Rendimento de aplicações financeiras. Corresponde ao saldo das aplicações financeiras acrescido da taxa líquida aplicada em base diária. Taxa líquida de juros aplicada em base diária. Saldo final de aplicações financeiras é igual ao saldo inicial do dia acrescido dos rendimentos líquidos. O saldo das aplicações financeiras que consta do extrato bancário do dia é maior do que o saldo real que deve constar no fluxo de caixa, porque no extrato está incluído o imposto de renda que será descontado depois. Saldo inicial de permanência em bancos. Registra os saldos disponíveis em conta corrente, sendo, portanto, valores que ficam ociosos no banco. Do fluxo de caixa, os valores dessa linha são alimentados manualmente para evitar a colocação de uma fórmula complexa para automatizar seu cálculo, considerando as várias possibilidades de decisão sobre esse saldo. Variação do saldo de permanência. Nesse fluxo de caixa, consideramos que o saldo de permanência em bancos pode ser alterado pela aplicação parcial do saldo gerado no dia, como indicado
para o dia 4 de setembro, quando houve uma geração de caixa de 6.169, mas apenas 6.000 foram aplicados, sendo a diferença de 169 deixada em conta corrente. Outra forma de variação do saldo de permanência pode ser sua transferência para as aplicações financeiras e vice-versa. Saldo final de permanência em bancos corresponde ao saldo inicial de permanência em banco mais a variação do dia. O saldo final de permanência de um dia passa a ser o saldo inicial do dia seguinte. Saldo final de caixa é o saldo final das aplicações financeiras mais o saldo final de permanência em bancos. No fluxo de caixa do dia 2, será eliminada a coluna referente ao dia 1º. Então, sai o dia 1º, entra o dia 4. E acrescida no final o dia 2 de outubro. Ou seja, há um novo dia, morre o dia anterior e é criado um novo dia. Com esse procedimento, o fluxo de caixa sempre cobrirá 30 dias à frente, sendo por esse motivo denominado fluxo de caixa para o mês corrido. A outra opção seria fazer o fluxo de caixa para o mês calendário, por exemplo, mantendo primeiro a 29, mas esse tipo de fluxo de caixa é contraindicado porque, à medida que se avança ao longo do mês, ele vai diminuindo a sua visibilidade, de modo que o padrão recomendável é o fluxo de caixa para o mês corrido, como mostrado aqui.